Saranam Vrajemam Kamba Dayalum Saranam Vrajemam. Caminhando. Putana Mokshan Lakam. The deliverance of Putana. What is looking? Everything. Quer que o Tamadikari olhe, veja, ele sempre vê um estímulo para ele se lembrar dos passatempos de Krishna. Se ele vê qualquer floresta, ele pensa, esse aqui é Vrindavana. E todos os passatempos de Vrindavana se manifestam em seu coração. Ele está sempre absorto na Astakali Lila. Às vezes ele chora, às vezes ele rola no chão. Às vezes ele está muito humilde. Às vezes muito agressivo. Por causa dos passatempos de Krishna em seu coração. O Tamadikari, esse é o sintoma de um devoto puro mais elevado. O Tamadikari. Às vezes agressivo? Sim. Às vezes bravo. Todos os sintomas vão vir. Vem. Às vezes muito humilde. Humores assim contrários. Às vezes ele fica muito bravo. Humildade, depois raiva. Daí, né, Krodh. Então não precisa dar instrução para um Tamadikari. Já para um Kanishta, eu já falei. O Kanishta é muito idiota, muito burro. Não tem conhecimento das escrituras, um Kanishta. Então as instruções são para quem? São para o Madhyamadikari. Todas as instruções são para o Madhyamadikari. Porque o Madhyamadikari tem a melhor qualidade, que ele tem o quê? Ele tem discernimento. Ele sabe discernir o que é bom do que é ruim. Aquela pessoa que tem discernimento, aí você pode instruir essa pessoa, dar conselhos e instruções para ela. Por exemplo, vacas não têm discernimento. Então, quem daria uma instrução para uma vaca se ela não tem discernimento nenhum? A vaca defeca no mesmo local que ela se alimenta, a urina ali também, tudo no mesmo lugar. Se você falar para ela, por que você defeca no mesmo lugar que você come? Por que você defeca e urina no mesmo local que você se alimenta? A vaca não vai ouvir. E ela, se quiser tentar dar conselho assim pra vaca, ela pode até tentar te dar uma chifrada, como é que chama? Te atacar com chifres. Verdade ou não? Então não precisa dar instrução pro Kanishta Adhikari também não. Pro Kanishta Adhikari você tem que ocupar ele em serviço. E quando o Sukriti dele amadurecer, ele fica maduro, acumulado, aí ele vai ouvir Harikatha. O Kanishta Adhikari não tem gosto em ouvir Harikatha, não tem. Quando o Sadhaka chega no estágio de Madhyama Adhikari, aí sim ele vai ter gosto, Ruchimula Bhakti. Vishwanath Chakravarti diz que de Shraddha Sadhusanga Bhajana Kriya Anartha Nivritti Nishta, esses estágios são Kanishta Adhikari. Até Nishta. Kanishta Adhikari é até Nishta. É Kanishta Adhikari. Até o estágio de Nishta. Que também existem 3 tipos de Kanishta. Kanishta Kanishta, Kanishta Madhyam e Kanishta Uttam. O principiante intermediário e principiante avançado. Madhyama já é no estado de Ruchi, Ruchi Mula Bhakti. Sem Ruchi, sem gosto.
Se você não tem gosto, significa que você não está no estágio de Madhyama. Se você não tem gosto, significa que você não está no estágio de Madhyama Adhikari. Madhyama Adhikari inclui Ruchi, Ashakti e Bhava. E Uttama Adhikari? Estágio de Prema. Bhava Dasha é um Madhyama Uttam. Estágio de Bhava. E o Uttama Adhikari é aquele que já está em Prema. Amor de Prema Dasha. Tem amor divino. Existem sintomas de quando o Prema se manifesta no coração. Tem 2 versos no Bhagavatam que comprovam isso. Dancing, singing. Srinam Suvadrani Rathangapani Janmani Karmani Jani Choloke Namani Gitani Tadattakani Gan Unmadhava Nittatilu. Unmadhava is like that person. O Uttama Adhikari, ele é como um louco, uma pessoa enlouquecida por causa do Prema, do amor divino. O outro verso é Jatanu Ragu Duduchai Asati Atho Rodoti Roti Gan Unmadhava Nittatilu Kavajja. This is sometimes chanting holy names. Evam Brata Sapra Nama Kritva. And he chant Krishna very sweet, Madhur Nam, sweet names. Madhyama Adhikari está sempre cantando os doces e santos nomes do Senhor. E ele tem esse anoraga, esse apego profundo, natural pela soledade adorável. Entende? Às vezes ele dança, às vezes ele canta. Rola no chão, chora, às vezes ele ri, porque a lila se manifesta no coração dele. Às vezes passa tempos de encontro e às vezes de separação. Então por isso que às vezes ele chora, às vezes ele ri. O sintoma de um Kanishta Adhikari e de um Uttama Adhikari parece igual. Entende? Só que eles são totalmente contrários um do outro. O Uttam Bhagavata e o Kanishta Bhagavata parecem iguais, mas são totalmente contrários. O Kanishta Adhikari não tem nenhum discernimento. Já o Uttama está sempre absorto em Astakali Lila. Por isso que às vezes um Uttama ele segue as regras e às vezes não segue. Que nem Gaura Kishoradasa Babaji Maharaj. Ficava 3 dias sem comer. Nirjala Ekadasi por 3 dias. Falavam para ele, toma prachado, Babaji Maharaj. Hoje é Nirjala Ekadasi, hoje não. No dia seguinte falavam, Babaji Maharaj, toma prachado. Aí ele também falava, hoje também é Ekadasi. 3 dias seguidos. Aí no dia que realmente era Ekadasi, ele estava lá comendo. Porque ele é um Uttam Bhagavata. Tá alheio a tudo. Entende? Uttam Bhagavata. Sometimes very nice, beautiful dresses. O Uttam Bhagavata, às vezes, ele usa uma roupa bem bonita e às vezes fica totalmente pelado. Avaduta Maharaj. Que nem isso aqui é um Avaduta. É ou não é? Pelo menos ele está vestido, disse ela. Não faça assim.
So that means is what? All the instruction of Upadeshamrita. Então, todas as instruções do Upadeshamrita são para um Madhyama-adhikari, na verdade. Porque o Madhyama-adhikari, eles que podem seguir as regras. Rupa Goswami, Upadeshamrita. O sadhaka primeiro deve controlar os impulsos dos sentidos. Bhattacharya, controlar o impulso da sua fala. Devemos falar pouco. Não devemos falar muito, não. Mitabhashi, falar pouco. Mitabhashi significa a pessoa que fala pouco. O Ramayana e o Mahabharata começaram exatamente por causa de Vachovega. Ou seja, Sita Devi não controlou a sua fala, né? E ela foi muito rude com Lakshman, e aí ela foi o que é raptada. Vocês conhecem essa história, né? E é por causa disso teve toda uma grande guerra do Ramayana. Entendeu? Essa foi a causa do Ramayana. Draupadi, she used many, she also used some words, laugh and joke with Duryodhana. E Draupadi? Draupadi também, ela zoou, né? Ela ridicularizou Duryodhana, e aí isso também gerou uma grande guerra do Mahabharata. Sempre fala em pouco. E antes de falar, você tem que pensar bem no que você vai falar. Não assim, falar qualquer coisa que vem na sua mente. Não. O Upadeshamrita fala isso. Primeiro devemos controlar os impulsos da fala. Esse é o processo também. Já um Uttama-adhikari também e o Vachovega. Qual que é o impulso da fala de um Uttama-adhikari? Falar Harikatha. E aí, no caso, ele fala mais e mais Harikatha. O quanto puder, ele só fala Harikatha. Então, o impulso da fala de um Uttama-adhikari é vontade de falar Harikatha sem parar. Sem parar. Falar Harikatha. Harikatha é muito importante. Mas se for conversa mundana, fale sempre pouco. Nesse mundo material, quem é inteligente fala pouco. Então, pessoas inteligentes falam pouco e pessoas um pouco inteligentes falam muito. Blá, blá, blá. Por isso que as escrituras dizem. Quem é tolo? Quem está sempre falando coisas mundanas é uma pessoa tola. Uma pessoa tola. Verdade ou não? Mahaprabhu disse: não fale conversas mundanas. Não fale coisas mundanas. Sempre fale sobre Deus, sobre Krishna. Se for sobre Krishna, pode falar o quanto você quiser. Mas se for coisa mundana, por exemplo, Shishupala. Shishupala, ele foi muito rude com Krishna. Ele insultou Krishna. O quanto ele quis, ele ficou insultando Krishna. Por isso que Krishna foi e decepou a cabeça dele.
then Krishna will be happy. Mas se você falar Harikata, Krishna vai ficar muito feliz com você. So Vachavik for you have to control the RJ. Vachavega, você deve conquistar o impulso da sua fala. Ou seja, o impulso da fala de falar coisas materiais. Não fale coisas mundanas, coisas relacionadas a esse mundo mundano. Não fique falando de papo mundano. Então tem o impulso da fala, dos genitais, da raiva, da mente. Esse é o primeiro verso do Padeshamrita. Em Kirupa Goswami ele vai falar sobre isso. Conquistar, controlar os impulsos da fala, da mente, da raiva. Abandone os assuntos mundanos. Então vou falar o que então? Vou falar sobre Krishna. Krishna Kata. O Padeshamrita, as instruções do Padeshamrita são para o Madhyamadikari, devoto intermediário. O primeiro verso fala como controlar os impulsos dos sentidos. Isso é muito importante. Senão gera o quê? Gera uma guerra. Sim ou não? Mas se você falar Harikata, Buridajana. Aquela pessoa que fala Krishna Kata, Bhagavad Kata é a pessoa mais caridosa que existe. E quem fala assuntos mundanos, papos mundanos, é como um açougueiro, um carrasco. Na verdade, ele está matando a si mesmo. A pessoa que fica falando coisas mundanas. Nunca fale coisas mundanas. Para de falar coisas mundanas. Sempre cante santos nomes. Fale Harikata. Se você fala coisas mundanas, você está matando a si mesmo. E matando as pessoas que estão ouvindo você ainda. Para de falar coisas mundanas. Entenderam? Fale sobre Krishna, Harikata. Fale Harikata. Que nem as gopis. As gopis, quando se encontram com as amigas, elas falam sobre Krishna. Masaki perguntou: fale sobre a beleza de Krishna. Aí a Gopi começou a falar. Uma Gopi perguntou para outra. Ela pediu para outra Gopi: glorifique o som da flauta de Krishna, Govinda. Aí a Gopi tentou falar sobre o som começou a falar sobre o som da flauta de Krishna, glorificando o som da flauta. Esse é o processo. Видите, Бхагаван Вишну, да? Это единственная история в истории, или есть много историй, где Господь вышел в свет из кого? His question. Nrsimha Bhagavan came out from the pillar. Nrsimhadeva saiu da pilastra. Is there any other avatar who comes out from the Teve pillar? outro avatar aqui também que apareceu de uma coluna, de uma pilastra? Avatar who came out from the pillar? Any other avatar? Por que Nrsimhadeva apareceu de uma pilastra, disse Gurudeva? Você sabe o porquê dele ter aparecido de uma pilastra? Yes. Não. Foi porque Hiranyakashipu perguntou para Prahlada Maharaj: ó Prahlada, por que você está sempre falando o nome do meu inimigo, Vishnu? Prahlada disse: Oh my God.
Vishnu meu is pai. not anybody's enemy, also his friend. Vishnu não é amigo nem inimigo de ninguém. But you are thinking Ele é equânime. Vishnu is your enemy. Mas você acha que Vishnu é seu inimigo? O que fazer? Vishnu is not anybody's also Vishnu não é. Vishnu enemy or friend. não é amigo nem inimigo de ninguém. Либо другом или врагом. Krishna says also this. Кришна сказал, Sarvabhutesu name priya, name desa, name priya. I am equal to all the living entities. Krishna falou, eu sou equânime para com todos os seres vivos. Who is my enemy and who is my friend? Quem é meu amigo? Quem é meu inimigo? моим врагом. You can make friendship or an enemy with the equal level. A gente faz tanto amizade quanto inimizade com aquela pessoa que está no mesmo nível que a gente. One king fight with the Уровне. another king. Por exemplo, um rei, ele vai lutar contra outro rei. You understand? Você entende? And lion can fight with the lion. Um leão, ele vai poder lutar contra outro leão. And lion never fight with the small mouse. Não contra um ratinho. Um leão não vai lutar com um ratinho. Is it true? Na verdade, não. And this is the simple way. Muito simples. Lord is saying, who is equal to me? So who is my enemy and who is my friend? Então Deus está pensando, quem que vai estar no mesmo nível que eu? Para poder ser meu amigo ou meu inimigo? Потому что я уникален и несравненный. Huh? You try to understand. Tente entender. This way. So Krishna is saying, someone for who Krishna está dizendo, nome priya, nome this. I am equal to all the living eu sou equânime com todos os seres vivos. Всем живым существам. Huh? И дарю им любовь и So привязанность. Prahlad Maharaj he told, Então Prahlada Maharaj disse, oh my father, ó meu pai, why you are thinking, Vishnu is your enemy? por que você está achando que Vishnu é seu inimigo? Это мой враг. Vishnu is not your enemy. Vishnu não é seu inimigo, não. Thinking he is my enemy. Você está achando que ele é Враг. Huh? You know, so no. seu inimigo. My Hiranyakashipu falou, claro que é, ele matou meu irmão Hiranyaksha. So I have to take revenge. Então eu preciso me vingar dele. Then Prahlad Maharaj told, E aí Prahlada disse, Это чья вина? your father's fault, your brother's fault, Hiranyaksha. mas foi culpa de quem que ele morreu, né? Que o seu irmão morreu. Foi a culpa dele mesmo ou foi culpa de Vishnu? But Hiranyakashipu, no. Hiranyakashipu falou, não, Vishnu's fault. é culpa de Vishnu. Because my brother Hiranyakashipu, he stole Prithvi Devi. Потому что во брак, Meu irmão Hiranyaksha tinha sequestrado Prithvi Devi. Understand? понимаете? Ravan, he stole Sita Devi. E Ravana também tinha sequestrado Sita. This is fault or not? Então foi culpa dele mesmo que ele morreu. Que ele tinha sequestrado Sita. So whose fault? Ravan's fault? Foi a culpa de quem? De Ravana ou do Senhor Rama, de Ramachandra? Или Рамачандра. Huh? So Ramchandra for this he is giving punishment to Ravana. Он наказал Равану. In the same Então, porque foi Hiranyakashipu, um erro de Ravana, o Senhor Rama teve que puni-lo. he stole Da mesma forma, Hiranyaksha, ele sequestrou Prithvi Devi. Varahadevi Vishnu. E aí Varahadeva, né, que é o Senhor Vishnu que apareceu como Varahadeva, a encarnação do javali, Then he rescued the Prithvi foi from e primeiro salvou Sita Devi, perdão, salvou Prithvi Devi. what is his fault? То есть в чем его вина? Well, no. Então não foi erro de Deus ter matado Some of the Asura. Hiranyaksha, foi na verdade certo, porque Hiranyaksha que tinha feito coisa errada. Mas o sintoma dos demônios é isso, que eles acham que tudo que eles fazem está certo. Hiranyakashipu disse, não importa, ele matou meu irmão. Eu tenho que me vingar. So don't you take the name of Então nada de falar o nome do meu inimigo. Não fala o nome do meu inimigo, Vishnu. Vishnu é meu inimigo. Asura means they don't want Asura, demônio. to. Os demônios não querem ouvir o conselho de ninguém. Não querem ouvir de ninguém. Asura means this way. Demônios são assim. Eles não querem ouvir bons conselhos de ninguém. They don't want to listen to anyone. Quem é demônio é assim. Não quer ouvir de ninguém e fala assim, o que eu estou fazendo é a melhor coisa. O que eu faço é o melhor. Asura means, right? Demônios são assim, têm essa natureza. Looking his own fault. Os demônios, eles não veem seus erros, Nature is looking other fault. mas eles têm a natureza de ver, tipo, de ficar vendo os erros alheios. Ah, isso foi erro de Vishnu. Ele não viu que tinha sido o erro do irmão dele. This is the best. Não, o que o Hiranyaksha fez foi bom. Foi ótimo. Prithvi Devi. Ah, ele sequestrou Prithvi. So it is good. Foi ótimo o que ele fez.
Ravana também é assim. Ravana is looking his own fault. No. Ravana, ele não vê os seus próprios defeitos. He kidnaps Sita. Ele sequestrou Sita e não achou que tinha feito errado. So just now coming in this way. Then Hiranyakashipu asked Prahlad, why are you taking the name of my... E a Hiranyakashipu falou, Prahlada, por que você está falando o nome do meu inimigo, Vishnu? Vishnu is our heart and soul. Right? Aí Prahlada disse, Vishnu é minha vida e alma. E o que significa Vishnu? Disse Hiranyakashipu. Prahlada disse, Vyapnatiti Vishnu. Vishnu significa que Deus é onipresente, onipenetrante. Vishnu significa que Deus está em toda parte, ele é onipresente. E a Hiranyakashipu ficou furioso. Ah, Vishnu é onipenetrante? É? E nessa pilastra aqui? Claro, disse Prahlada. Deus, ele sempre cumpre as promessas dos seus devotos, as palavras dos seus devotos. Então, quando Prahlada disse, sim, Deus também mora nessa pilastra aqui. Hiranyakashipu perguntou, você consegue ver Deus aí? Sim, pai, eu consigo. E por que eu não consigo ver? Hiranyakashipu perguntou, por que eu não consigo ver e você consegue? Ó pai, os seus olhos são totalmente encobertos por luxúria, raiva, o tamaguna, o mal da ignorância de Maya. Tamaguna, ignorância, escuridão. Por isso que você não consegue ver. Eu consigo. Os meus olhos estão meus olhos estão abertos, estão assim, bem claro. Eu não tenho escuridão no meu coração, não tenho nos meus olhos, né? Não tenho tamaguna. Deus é como um fogo, como a luz, como o sol, então eu consigo ver. Já os seus olhos estão sempre cobertos por nuvens. Ou seja, tamaguna, modo de ignorância. Por isso que você não consegue ver Deus. E a Hiranyakashipu ficou furioso, furiosíssimo. Vishnu está aqui nessa pilastra? Sim. Então eu vou quebrar essa pilastra. Hiranyakashipu foi e quebrou a pilastra. E apareceu no Shinhadeva. Metade leão, metade humano. Nrisimha, para proteger seu devoto. Nri significa ser humano e Simha, leão. A parte de cima é um leão e a parte de baixo é um ser humano. Por que o Senhor Nrisimha apareceu da pilastra? Foi que Prahlada disse que ele estava ali, que Deus estava ali. Bhakta-vedanta significa que, né, como foi a palavra do seu devoto, o Senhor apareceu ali, por isso. Para outra encarnação, não precisa. Mas talvez, se você falar que Deus está na pilastra, talvez Deus apareça ali para cumprir suas palavras, a sua promessa. Mas porque Prahlada disse, Nrisimha apareceu ali. Avakara kamala varenaka adbhuta singam dalita hiranyakasipu tanuvingam kesavadrita narahari rupa jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare Avakara kamala varenaka adbhuta singam dalita hiranyakasipu tanuvingam kesavadrita narahari rupa jaya jagadisha hare jaya jagadisha
So for this reason, Nrsimhadev appeared on the pillar. Foi por isso que Nrsimhadeva apareceu da pilastra, porque Prahlada disse que ele ia estar ali, que Deus estava ali. Понимаете? Right? If your question is if Talvez você se pergunte, then your the Vishnu resides in this what is called se Hiranyakashipu tivesse perguntado, in o seu senhor está aqui nessa janela ou aqui numa árvore, e se Prahlada tivesse dito sim, aí Deus teria aparecido ali. Если бы Хирanyakashipu спросил у своего сына Прохлады, вот что, Господь он в этом дереве тоже пребывает, то если бы он так сказал, то Господь Нарисимхадев, он бы из дерева проявился тогда. Lord resides. Куда угодно. Deus reside em toda parte, ele é onipenetrante. Vishnu, Sarvabhyapi, onipenetrante, onipresente. Devotees and they come. Quando os devotos Он проявляется. né, falam assim, chamam, ele aparece. Resides in your heart only. Deus também ele reside no seu coração. Не так ли? Also resides in Também, sim, ele reside no seu coração. Em toda parte. That is the form of super soul, Paramatma. Он пребывает в виде свет души, Параматма. Na forma de Paramatma, Deus reside em toda parte, como super-alma. Lord Nrsimhadev appears from pillar. Por isso que o Senhor Nrsimhadeva apareceu da pilastra. Para as outras encarnações não seria necessário isso, aparecer da pilastra. This is the Lila. Então essa foi a Lila. Good. Сам выйди там, Шамасундра вышел из колонны, и ему поклоняется алтарю, и еще и Во Вриндаване? Нет, в Индии. In India, he heard somewhere there is a temple that Shamasundar, he went out from the pillar. Aí ele ouviu falar que na Índia tinha He heard that there is um one templo na temple Índia where que chama Sundara, they worship to Shamasundar, que os who came devotos out from the adoram pillar. Shama Sundara que saiu de uma pilastra. Samasundara. Shama Sundara? É o que ele está dizendo. Samasundara. Que Shama Sundara? Gurudeva falou. Pillar. De uma pilastra, Shama Sundara? And they worship to this temple, to Shamasundara. Adora essa deidade de Shama Sundara. A pergunta do devoto. He knows, I don't know. Bom, você sabe, eu não conheço, eu não sei não. Where Shastra is saying. Em qual Shastra que está dizendo? Father. Louco. Maybe he knows. Talvez ele saiba. No, he heard, but he wants to know. Is it Tá, ele ouviu, mas ele quer saber se é verdade ou não. He also was thinking that it's something strange. Ele também achou que era estranho. Maybe who is speaking? Puta, mas maybe false belief. Not the evidence from the Shastra. Não está comprovado nas escrituras. Shastra speaking. Yes. Можно говорить о том, My о чем person can говорится speak в anything. шастрах. Né? Qualquer um pode falar, qualquer louco pode falar qualquer coisa Или, возможно, que não necessariamente esteja nas escrituras. Ou então talvez essa pessoa seja o Bhagavad, quem sabe. satisfied. O devoto falou, tá, já tudo bem, tô satisfeito, Gurudev. Lord appeared from. No, Shamsundar appeared Shama from. Sundara apareceu de uma pilastra? Shamasundar появился из колонны. We heard the Srimad Bhagavad. Nrsimhadev appeared O from. Bhagavata diz que foi Nrsimhadeva que apareceu de uma pilastra. And Stambhavan pillar. Stamba significa uma pilastra. Quando Hiranyakashipu And with his flag, destroyed the pillar. Then destruiu aquela pilastra. this is the Kasai. Where is the Shastra is saying? Нужно говорить о том, о чем говорится в шастрах. Or anybody just coming O in que o Shastra fala é uma coisa. mind. Ou então qualquer um pensa qualquer coisa, inventa uma coisa, tá bom, sem problema. This is not the evidence from Shastra. Mas não está comprovado nas escrituras. Which is not evidence from Shastra, should not accept. Não devemos aceitar aquilo que não está comprovado nas escrituras. Какого нет подтверждения в шастрах. Understand? For the Lord Chaitanya Mahaprabhu told Raya Ramananda. Por isso que Mahaprabhu falou para Araya Ramananda. Divi Shastra Praman.
Tudo que você falar você tem que comprovar com uma passagem das Escrituras, do Shastra, das Escrituras. They also giving many slokas. Se não, por exemplo, os impersonalistas, eles também citam vários versos, mas que eles inventam os próprios versos especulativos, eles inventam. Eles inventam um verso, e aí se você for procurar num Purana e tal, você não encontra, porque ele que inventou. Ele pega uma parte aqui, ele junta um verso no outro e cria um outro verso. Все соединили вместе. They are used, there's some Khandik Vaka. Kandit Vakya significa que eles usam só uma expressão de um verso. Tipo uma parte, uma palavra de um verso, outra palavra de outro verso. И что-то новое создали. Are innocent people, they go, oh, this is good. As pessoas inocentes ouvem e acham que é bom. Find the slokas. Find the slokas. Mas de onde vem esse verso? Персоналисты. O impersonalista não cita perfeitamente uma passagem das Escrituras. Chaitanya Mahaprabhu is strictly Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu foi muito Очень строго сказал. rígido, né? E falou: evidence. Raya Ramananda, tudo que você citar, você tem que comprovar com uma passagem das Escrituras. Shastra Praman. Доказательства. Otherwise, it is not acceptable. Senão é algo inaceitável, se não for comprovado com as Escrituras. Gaur Premananda. Entenderam? Gaura Premanande. I like just giving one day. I like Radharaman, he manifested on Salagram. Vou dar um exemplo. Radharamana, a deidade de Radharamana, se manifestou da Shalagram. Still the Salagram, that side, the Radharaman. E até hoje você consegue ver a marca da Shalagram nas costas. É uma deidade auto-manifesta. It is not written in Shastra. Isso não está escrito nas Escrituras, Manifest. mas ela é auto-manifesta. And evidence. E tem a prova. If Salagram will not in the back of Thakurji Radharaman, Если вы no one say, Se nem tivesse ainda aquela marca da Shalagram nas costas de Radharaman, ninguém ia acreditar. go Radharaman temple. Se você for ao templo de Radharaman, você pode ver. Still this Salagram. Essa Shalagram ainda que está atrás, nas costas da deidade. Huh? You have seen or not? Você já viu? No, backside, no. Ela falou, não, nunca vi as costas Вы видели? da deidade. Salagram. In the outer. Authorized this. No, Então é autorizado. Shastra says, our Goswami saying, авторитет. Os Goswamis, o Shastra diz. that was so Radharaman is called A self-manifest. deidade de Radharamana é chamada de deidade auto-manifesta, Swataspurti. Radha Jai Radharaman ki jai. Да. Radharaman Bihari ki jai. Possible another question about Dá pra perguntar mais uma coisa? Devota perguntou. Or Mais uma pergunta? O que? Disse Gurudeva. Tani Yoga. Já deu a hora quase. Вопрос в том, стоит, что также о смирении, то есть как проявлять это песнично, если на самом деле оно как бы не рождается внутри, это смирение, если его нет. Вот, и как его, может быть, развить, проявить, или как-то это насильно сделать, я не знаю. Shigastivne. Like we also heard that we should be Trinada Pisanichina. Ela falou assim, a gente ouviu que a gente tem que ser humilde, treinando a Pisunitina, só que a gente não tem humildade natural. Então, como manifestar essa humildade natural? O Gurudeva falou, cante santos nomes e aí pouco a pouco você vai se tornar mais humilde que uma folha de grama. Treinada a Pisunitina. Quanto mais você cantar o santo nome, o santo nome, Nama Prabhu, vai fazer você virar humilde. Treinada a Pisunitina. Nam Prabhu is Chaitanya Mahaprabhu himself. Nama Prabhu é o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele vai te dar o copo e o leite, né? Ele te dá o container. Ele te dá... I will receive the praise. Mahaprabhu saying, come to me. Como receber prema? Mahaprabhu fala, vem até mim. So I will give you the container. Eu vou te dar o prema e o container, ou seja, eu vou te dar... This verse. Another. Qual o receptáculo de prema? É você ser humilde como uma folha de grama, tolerante como uma árvore, mas humilde como uma folha de grama, treinada Pisunitina, tolerante como uma árvore. Mahaprabhu diz, eu vou fazer você se tornar treinada Pisunitina. Se você se entregar a Guru e Krishna Nam and chant holy name. e cantar os santos nomes, o próprio Nama Prabhu, o santo nome, vai fazer você se tornar treinada Pisunitina. If you not chant holy names, how possible? Só que sem cantar o santo nome vai ser impossível. I said, they automatically come. Isso vai vir automaticamente. Automatically, Kanad vi suni. Automaticamente. Karo, Yuva Shrishna, Amani, Manadev.
Four qualifications come. 4 qualidades vão vir. Learning, chanting of the Por cantar Santo Nome, você vai desenvolver 4 qualidades. Понимаете? If you not chant holy name, Но если вы не будете повторять how possible to become Trinad Vishnu? Sem cantar o Santo Nome, como é possível se tornar Trinada Pisunitina? First, Arusiddha Bhakti. Então, primeiro a Arupasiddha Bhakti, a gente impõe. наложение. This is very important. Isso é muito importante. You have no Trinad Vishnu. Apesar de você não ser Trinada Pisunitina, você faz como se fosse. I will be very humble. Eu vou me comportar humildemente, Give respect to others. oferecer respeito aos demais. Pray to Guru and Krishna. Ore a Guru e Krishna. Gurudev Kripa Bindu Diya Karave Nase Vinapekshayo Chihira Hare Sakala Sahane Baladiya Karo Nijamanis Priyahina Sakale Samman Karipe Sakati Dihana Jotajoto Hare Tabito Gahibo Harinamo Sukhe Aparadha Vihato Kabe Heno Kripa Loviyaye Jana Sitatha Hoive Nato Hare Sakti Buddhihin Ami Oti Din Karamore Atmasatham Jagata Vichare Kichunai Par Tomara Koruna Saro Hare Koruna Hoile Kandhiya Kandhiya Prano na rakhe boyaro. Pray to Guru and Krishna. Молитесь Гуру и Кришна, Чайтанья Махапрабху. Gurudev Kripa Bindu Diya Karai. If they give you the one, the sprinkle, mercy of me. О, Гурудев, пожалуйста, пролей. Olha, Guru e Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Gurudeva, me dê uma gota de Pray misericórdia. to Guru and Krishna. Olha, Guru e Krishna. Кришне. Then Тогда you will appear this four qualities. Então você vai obter essas 4 qualificações: humildade, tolerância, respeitar os demais, não querer respeito. Todo dia ore. E aí Guru e Krishna vão dar misericórdia. Also recite this. Todo dia recite esse kirtan. Gurudev Kripa Bindu Diya Karai Nase Vinapekshayo Chihina Sakala Sahane Baladiya Karo Nijamanes Priyahina Sakale Samman Karite Sakati Dhyana Pajya Gurudeva Bada Kripa Kori Gaurava Namaje Budrume Diya Sasthan Hare Agga Dila Mori Ibraje Bosi Harinamo Korogano. Very nice song. Essas canções são muito especiais. Sing this song. Вы пели эту Você песню? está cantando? Gurudev Bada Kripa Kori. Gurudeva Boro Kripa Kori. Gurudeva Bada Kripa Kori Gaurava Namaje Budrume Diya Sasthan Ar Agga Dila Mori Ibraje Bosi Harinamo Korogano Kabi Hena Kripa Kintu Kabe Prabhu Jogota Oripibe Kedase Redana Kori Chitta Sthira Habe Sakala Sahiva Devo Jiva Kori Saisava Jovane
Jara sukha sange abhyasa hoila manda. Hare nijo karma dose edeha hoila bhajanero pratibandha. Bardhake ekhana pancharoge hata yamane ko hoilo bolo. Hare kandiya kandiya tomaro charane poriyache subiha. Yeah, nice. Yeah. There's a praise. Essa canção é muito especial. A oração, pratana. Many types of kirtan. Existem muitos tipos de kirtan. Answer again. Sri Gurudev Kavitavo Puruna Prakase Hare Sri Gauranga Leela Hare Nitya Tattva Ediro Visase Hare Hari Hari Bole Guruma Kanane Bhamivo Darsanayase Nitai Gauranga Advaita Sevasa Galadhara Panchajana. Hare Krishna Namo Rase Bhasave Jagata Kori Maha Sankirtana. Natana Vedasa Mridanga Vadana Sunibo Apono Kane. Hare dekhiya dekhiya Selila Madhuri. Dekhiya dekhiya Selila Madhuri. Masibo premoro bane. Na dekhi avaro Selila ratana. Kandiha rango. আর আমারে বিষয় পাগল বলিয়া অঙ্গেতে যোগে কদুকি। হ্যাঁ, very nice. Pray, pratana. Linda oração de Bhaktivinoda Thakura. Então ore e aí você vai poder se tornar Trinada Pishunitina Taruri Basa Rishnuna, humilde e tolerante. Every day pray this. Todo dia cante essas canções. Ore dessa forma. Now take prasad. Agora também prachada. Then again 11:30. E às 11h30, Kirtan there. Kirtana lá. Vou voltar aos primeiros 15 minutos da live. Kanishta Adhikari is stupid nonsense. O Kanishta Adhikari é muito tolo e estúpido. Kanishta Adhikari means what is the symptom of Qual é o sintoma de um Kanishta Adhikari? Kanishta Adhikari Archyamevo Hare Pujam Jasade Natad Bhaktisu Channesu Sarvakta Kapita Siddhita. Uttamadi ek Kanishta Adhikari means he has some soft faith with Guru and Krishna and Shakti. O Kanishta Adhikari, ele tem uma fé muito pequena Jahar Komal Shraddha se no Guru, no Shastra. who has very soft Tem uma faith. fé muito tenra, muito frágil. Called Nephi devotee. Essa pessoa é um devoto neófito. Kanishta Adhikari. Очень слабая вера, это начинающий преданный. Srimad Bhagavatam gives evidence that definition about Nephi devotee. Srimad Bhagavata comprova, né, com evidência de qual é a definição de um Kanishta Adhikari. Преданный неофитов, то есть, конечно, дикарь. Archyamevo Hare Pujam Jasade Natad Bhaktisu Channesu Sarvakta Kapita Siddhita. Kanishta Adhikari, he gives pretense to worship his Thakur. O Kanishta Adhikari, ele dá muita ênfase na adoração à deidade. Акцент на поклонение своему Тхакурджи, божеству. Archyamevo Hare Pujam Sarvakta Natad Bhaktisu Channesu. But
he does not worship any demigod and demigod. Mas ele não faz nenhuma adoração a nenhum semideus ou semideusa. Only he worships his Istadev, Radha and Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele só adora a sua deidade adorável. Radha Krishna e Mahaprabhu. He serves his Thakurji soft faith. Ele serve a sua deidade com uma fé pequena, frágil, mas uma fé. If there is like any problem will come, Só que quando acontece qualquer problema na vida dele, he will not worship ele vai largar a adoração à deidade, ele vai parar de adorar a deidade. because he is so faith. Dois motivos. Primeiro, que a fé dele é muito pequena, muito frágil. Second, he has no knowledge of the scripture shastras. Segundo, ele não tem conhecimento das escrituras, não tem Shastra Gyan. Without shastras, knowledge of the Sem Shastra Gyan, conhecimento das escrituras, and to declare what is good and what is bad. sem conhecimento das escrituras, não é possível fazer discriminação do que é bom e do que é ruim. Discernir o que é bom do ruim. Knowledge of the scripture. O Kanishta Dikari não tem conhecimento das escrituras suficiente. So saying, whatever Hare Puja Jasati, not a bhakti. So bhakti Pakita, here Bhakti Thakur explained, in this world, Bhaktivinoda Thakur, ele usa essa palavra. Saprakrita Bhakta. Prakrita Bhakta significa que ele não é de fato um devoto, o Kanishta Dikari. is called Hari Bhaktavas. Ele é um Bhakta Abhas. Ele aparenta ser um devoto. So his only one good qualification. O Kanishta Dikari só tem uma boa qualidade. Qual? Instruction of Guru and Shastra. Ele tem uma fé tenra nas instruções do Guru, das escrituras. What is lack of his knowledge of the scripture, Shastra Gyan. Só que ele não tem conhecimento suficiente das escrituras. Shastra Gyan. His mind always and flickering. Por isso que a mente dele está sempre agitada, Flickering. sempre perturbada com alguma coisa, agitada. If you give the instruction of Kanishta Dikari, Se você dá uma instrução para um Kanishta Dikari, he will not listen your advice. ele não vai querer ouvir seus conselhos. Shastra saying in this way, don't give the Então as escrituras dizem, então é melhor nem dar, não dá instruções para um Kanishta Dikari. unified Guru. Não dê instruções para um devoto neófito. Советов преданным неофитам. A unified devotee engaged in service, Guru and Vaishnava. Para o devoto neófito, você tem que ocupar ele em serviço de Guru e Vaishnavas, adoração à deidade. Assim o sukrita dessa pessoa vai amadurecer. Then in faith will come the instruction of Guru and Shastra. E essa pessoa vai desenvolver o que é fé nas instruções do Guru e das escrituras. So Shastra is saying, don't give the instruction of Então as escrituras dizem, não dê instrução para um devoto neófito. Não dê instrução para um devoto neófito. engaged in O que você tem que fazer em relação ao devoto neófito? Você deve ocupar ele no serviço a Guru, às Vaishnavas. Esse é o processo. and Madhyamadikari. E no caso do Madhyamadikari, o Madhyamadikari ele tem 4 qualidades, 4 qualificações. Ishware tadajanesu balisesu divasu cha prem maitri kripa apeksha japarati samadhana. Madhyamadikari has the 4 qualifications. Madhyamadikari ele tem 4 qualificações, 4 qualidades. What is it? Ishware tadajanesu balisesu divasu cha. Ishware prem. Ishwara Prem, Love and affection with Lord. amor e carinho pelo Senhor. С него есть любовь и привязанность к Господу. Here prem means not Uttama. Prema, aqui no caso, nesse verso, não significa o prema de um Tamadikari, mas sim a Shakti, apego. Привязанность, характер. Maitri, he makes the friendship with the devotee of Maitri, o Madhyamadikari, ele tem amizade, ele faz amizade com os devotos do Senhor. Third, he has Terceiro, Parvijana Prema Maitri Kripa. He can give mercy to the other living entities. Kripa, ele pode dar misericórdia para os outros seres vivos. A fourth condition is upeksha. Quarta qualidade é o Peksha. Neglects that the person who is against Guru and Vaishnava. Ele negligencia aqueles que são contra Guru e Vaishnavas. Хари Гуру Вайшнава. So that means Madhyamadikari has discrimination power. Таким образом, Ou seja, o Madhyamadikari, ele tem esse discernimento.
Who has discrimination power, that means he has brain. Quem tem discernimento tem cérebro, né? Tem cabeça. Who has no discrimination power, Quem não tem discernimento stupid nonsense. é totalmente um estúpido. Como um bebê. Small baby, Um bebezinho. not listen your advice. Ele não quer ouvir seus conselhos. Um bebê não ouve o seu conselho. Adhikari, they say, I like small baby. O canista de cara é assim também, é como um bebezinho. Love and affection. Então você tem que fazer o quê? Dar amor e carinho. Engage to his service. E ocupar ele em serviço. Then his Sukriti will mature and E assim o sucrito dele vai amadurecer, vai acumular, vai se acumular. then he will come in the stage of E assim ele vai para o estágio de Madhyamadikari. Madhyamadikari, 4 qualities. Sempre se lembre, o Madhyamadikari tem 4 qualidades. Prema Maitri Kripapeksha, Jo Karati Samadhi. These are 4 qualifications. Это 4 качества. São as 4 qualidades. Madhyamadikari, intermediate devotees, first qualification is called O devoto intermediário, voltando, repetindo, primeira qualidade de uma Madhyamadikari é Ishwara Prem, apego profundo pelo Senhor, apego profundo. Maitri, he makes the friendship with the devotees. Maitri, ele faz amizade com os devotos. Kripa, he has qualification to give mercy to other living entities. Kripa, a qualidade dele é que ele pode dar misericórdia para todos os seres vivos. Prema Maitri Kripa, Upeksha means he neglects those who are the envious of Guru Vaishnava. O Peksha significa que ele negligencia aqueles que são invejosos a Guru e Vaishnavas. Neglects. Те, кто завидует Гуру, Negligencia aqueles que são invejosos. So Madhyamadikari is 4. Итак, это 4 качества. Madhyamadikari tem essas 4 qualidades. That means Madhyamadikari has discrimination power. Это означает, что Мадхьямадикари Madhyamadikari ele tem discriminação, discernimento. Their intelligence instruction to him. Então, se uma pessoa tem discernimento, você pode dar conselho para essa pessoa e essa pessoa vai ouvir o seu conselho. ему советует, он прислушается к нему. So the nectar of instruction. Então, o néctar da instrução, o Padeshamrita, Goswami Pad. nesse livro, Rupa Goswami, Некоторые наставления еще Рупа Госвами Заметили? Nectar of instruction, Goswami Pad. o Padeshamrita, This way, Rupa Goswami, instruction for the ele dá muitas instruções. E todas essas instruções do Padeshamrita, na verdade, são para um Madhyamadikari. understand. Entendeu? Понимаете? But try to understand also. Tente entender também outra coisa. Понять. Kanishta Adhikari also 3 types. Madhyamadikari. Existem 3 tipos de Kanishta Adhikari, 3 tipos de Madhyamadikari e 3 tipos de Uttamadhikari. Мадхьямадикари, 3 вида Уттамадикари Вайшнава. Kanishta Adhikari 3 types. 3 tipos de Kanishta Adhikari. Kanishta, Madhyam. Kanishta, Kanishta, Kanishta Madhyam e Kanishta Uttam. Каништа Мадхьям и Каништа Уттам. Our Madhyamadikari intermediate devotee. E o devoto intermediário, Madhyamadikari, também. São 3 tipos. Мадхьямадикари Вайшнава среднего Madhyam, Kanishta, Madhyam, and Madhyam. Madhyam, Kanishta, Madhyam, Madhyam e Madhyam Uttam. Уттам. So now coming in this Uttamadhikari. What is the qualification of Qual é a qualificação, a qualidade de um Uttamadhikari, o devoto da mais alta classe? Bhutesu Jopasya Bhagavad Bhava Atma. Utani Bhaktam Bhagavata Sa Uttama. He Uttama. Sarva Bhutesu Jopasya Sarva Bhuteshu Yabhashet. Uttamadhikari means he looks everywhere. Uttamadhikari é aquela pessoa que vê a sua deidade adorável em toda parte. His possible deities everywhere. Он видит And повсюду all the своего living entities поклоненного Господа. resides in Istadeva. Ele vê que todos os seres vivos residem dentro da sua deidade adorável. Истадева. And all the living entities serve E que todos os seres vivos estão servindo his own. a sua deidade adorável de acordo com o humor que ele mesmo tem também. Истадева соответствует его внутреннему настроению. Automatically looking, everybody O Uttamadhikari, ele, na visão dele, todos estão servindo a sua deidade adorável Служит его Истадева com o humor que ele tem também, собственным com o mesmo humor dele. and Sarva Bhutesu Jo and Pasya Bhagavad Bhava Atman. Atmanava. According his own mood, he looks everybody served to Lord. Ele vê que todos estão servindo a Deus de acordo com o humor que ele tem também. Com o mesmo humor que ele tem, ele acha que todos estão servindo igualmente. Service no need to be instruction. Então, se todos estão servindo, você não precisa instruir essa pessoa. давать наставления. So that means
No need to give instruction to Uttamadhikari. Então não é necessário você dar instruções para um Uttamadhikari. Because Uttamadhikari always absorbed to serve Ishtadev. Porque o Uttamadhikari já está sempre absorto, Он всегда погружен в служение своему Штадеву. absorto em servir a sua deidade adorável. Understand? So, Kanishta no need to give the instruction to Kanishta and no need to give instruction to Uttamadhikari. Então não é necessário dar instrução tanto para o Kanishta quanto para o Uttama. Uttamadhikari, Tavor Jangam Dekhe Nadiketar Murti Jaja Mitra Pare Ishtadev Spurti Vandeki Brahmai Vrindavan Janadi Dekai Mane Kalindi Mahapreme Bhasi Jai Kame. Uttamadhikari means this. Tavor Jangam Dekhe. Uttamadhikari é assim. Uttamadhikari does not look any gross things. Ele não vê nada externo, ele não vê coisas grosseiras, assim, ele não vê as coisas externamente. Ele está sempre absorto no serviço à sua deidade adorável, Ishtadeva, Uttamadhikari. If you look any small river, Até mesmo se ele olhar, vira um rio, um riacho, ele já acha que é o rio de Yamuna. and all the Jamuna's pastimes in Vrindavan manifest in his heart. Todos os passatempos do Jamuna em Vrindavana se manifestam em seu coração. If you look any small mountain, Se ele vê, por exemplo, uma colina, you think this is the Raj. ele já pensa, ou uma pequena montanha, ele já pensa que é Giriraj Govardhan. Krishna performs sweet lila on the cave of Giriraj. Como Krishna faz doces passatempos nas cavernas de Giriraj Govardhan. How Giriraj Govardhan is the evidence of all the sweet amorous pastimes of divine Radha and Krishna. Como Giriraj, ele é testemunha de todos os doces passatempos Visatam Avistam. de Radha e Krishna. Dattaiva Ganga Anna Virada Arujya Madhetu Nimamranuka Krishna Govardhaname Visatam Avistam. Nirraj Govardhan Deshi Atmanika Manasi Ganga. Então essa lila de Giriraj, Manasiganga, aparece tudo no coração dele. Роман Сигант проявляется в его сердце. Uttamadhikari Deshi. Esse é um sintoma de um Uttamadhikari. Jahaja Mitrapari Ishtadev Spurti. Spurti stimulation coming. Spurti significa esse estímulo que vem para o seu coração. O que quer que ele veja, ele sente esse estímulo. Это этому стимулом. One person like you. If you look some very nice. Então às vezes eu falo isso, né? Que tem gente que fala assim, tá, se ele vira uma menina bem bonita, isso faz ele lembrar as gopis de Vrindavana, né? Quando ele vê uma menina bonita, uma moça bonita. Mas e se o... Então qualquer coisa que se assemelhe ao mundo espiritual, ele já sente muito, muito júbilo. E se lembra dos passatempos de Vraj. E espontaneamente se manifesta em seu coração. Aí eu falei isso, aí alguém falou assim, e se ele viu uma mulher muito feia? E se ele viu uma mulher muito feia? E aí? Entendeu? Ah, ele vai se lembrar dos passatempos de Krishna matando Putaná. Por que não? Sim, todas as lilas vêm no coração. Favoráveis, desfavoráveis, tudo. O Uttamadhikari, ele não tem esse discernimento, né? Todos os passatempos, ele vai lembrar de Putaná, como Krishna matou Putaná. Kamba Dayalu Saranam Brajemam. Kamba Dayalu Saranam Brajemam. Aminana. Putana Mukshanilakam. The deliverance of Putana. Ele vai se lembrar na hora da libertação da demônia Putaná. No Uttamadhikari. Tudo que ele vê faz ele se lembrar dos passatempos de Krishna. O passatempo de Krishna se manifesta em seu coração.
forest, they think, oh, this is Vrindavan. Ele vê uma floresta e já pensa, essa é Vrindavana. Ему кажется, что это Вриндаван. All Vrindavan Lila manifestation. И все Todos os его passatempos de Vrindavana se manifestam em seu coração. তারপরে জঙ্গম দেখে নাদিকেটার মধ্যে জাহাজের নেত্র পড়ে ইষ্টদেবের করতে বন দেখি ব্রহ্মাই বৃন্দাবন জানদে দেখাই নানে কারণ মহাপ্রেমী বাজি যায় olha adoro. Ele está sempre absorto no Asta Kalya Lila. Às vezes ele chora, às vezes ele rola no chão. Sometimes very humble, Às vezes ele é muito humilde. очень смиренный. sometimes very aggressive. Às vezes muito agressivo. Агрессивный. Различное настроение. Aqui eu já estava traduzindo, então vou parar aqui. Это признак Jai Sila Gurudev Ki Jai.